Olá, meu nome é Thaís e eu vou falar um pouco sobre nicho. Na verdade, eu vou falar sobre não ter um nicho. Essa é uma dificuldade que eu venho tendo há no mínimo uns 5 anos e eu posso dizer que este ano de 2024 eu finalmente aceitei que eu realmente não tenho nicho, eu não consigo trabalhar em uma coisa específica. Eu trabalho online desde 2018, já trabalhei em vários startups, já fui de várias profissões, já fui como atendente, já fui pesquisadora, já fui muitas coisas. Eu tenho formação em ciências sociais e sou mestre em antropologia. Essas duas áreas se conversam, obviamente, mas quando a gente fala de trabalho, de exercer uma atividade em específica, ela acaba sendo muito ampla. Isso é uma coisa que eu fui percebendo na minha vida, que é uma coisa que acontece muito comigo e que eu percebo desde criança, né? Eu nunca fui uma criança que gostaria de brincar só com coisas de menina, né? Eu sempre fui muito atraída por conhecimentos, por coisas variadas. Eu sempre quis conhecer, entender como que as coisas funcionam. E eu nunca tive uma barreira, nunca senti uma barreira nessa minha necessidade de conhecimento, né? Então, não podia brincar de carrinho. Não, eu quero brincar de carrinho, quero saber como que é essa sensação, né? Obviamente, eu tô falando aqui de uma experiência relacionada a gênero, a criança, mas eu tô querendo dizer que isso também está relacionado ao fato de algo que eu fui percebendo no decorrer da minha vida, que eu gosto muito de experimentar um pouco de tudo. Muito cedo eu entendi que o mundo é grande demais, que tem muitas pessoas no mundo e que não é porque na minha casa as coisas são feitas de uma forma que na casa do vizinho também é feito de uma forma. E não é porque as coisas na minha casa são tidas como certas que na casa do vizinho é feita da mesma forma e aquilo também é tido como certo. Então eu fui entendendo muito cedo de que a cultura ela é múltipla, ela é variada, existem várias formas de se alimentar, né? Falando um pouquinho sobre, trazendo um pouquinho de exemplo da antropologia, né? Clifford Geertz ele é um dos autores que é mais utilizado assim para conseguir entender melhor como que funciona a cultura, como que pequenos detalhes fazem diferença no nosso entendimento de como que as coisas funcionam. Então a gente pode falar um pouquinho do exemplo da forma de se alimentar. E quando a gente come com garfo, existe uma cultura que come com as mãos, que come com hashi, né? E todas essas formas são formas de se alimentar. Não quer dizer que uma é certa e outra errada. São formas variadas de se alimentar e que geram experiências diferentes, né? Então, obviamente, reforçando o que eu acabei de falar, não estou falando de certo ou errado, estou falando de várias formas que nós, seres humanos, temos de existir no mundo. E isso sempre me atraiu. Isso para mim sempre foi algo que iluminava meus olhos, que me fazia muito feliz e foi algo que eu acabei buscando, principalmente quando eu acabei escolhendo estudar ciências sociais e me aprofundar, fazer um mestrado na antropologia, principalmente na antropologia, que é exatamente a área que acaba estudando um pouco sobre cultura, né? Que um pouco não, muito sobre cultura, né? E acaba estudando bastante sobre as nossas formas diversas de viver. E desde cedo eu percebi que quando eu fazia sempre a mesma coisa, eu me entediava com muita facilidade. Eu perdia o interesse naquilo, mesmo eu querendo aprofundar, eu quero conhecer mais, quero, mesmo que seja a mesma atividade, eu quero me aprofundar mais. Mas se eu fizesse a mesma coisa o tempo inteiro, aquilo era devastador para mim. Como, por exemplo, atendente. Eu já trabalhei como atendente, já trabalhei como telefonista e é muito desgastante você sentar todo dia e fazer exatamente a mesma coisa. Aquilo não tem um aprofundamento, não tem uma mudança naquela profissão. Você sempre vai sentar na mesa, pegar o telefone e atender o cliente, anotar ali o pedido dele. Isso para mim, depois de um ano,
é uma atividade que me desgasta por ser repetitiva. Porque é como se eu estivesse colocando o meu próprio cérebro no lixo. Pô, eu fiz ensino médio, fundamental, estudando o dia inteiro, indo para a escola, tirando boas notas, lendo, fazendo todas as matérias, enfim, eu estou estudando para no final da minha vida, quando eu entrar numa profissão, fazer coisa repetida, onde eu não vou utilizar nem metade, ou melhor, nem um décimo do conhecimento que eu obtive ali durante no mínimo 14 anos de estudo. Então, quando eu percebi que essas atividades muito repetitivas me cansavam, nesse sentido de que talvez eu estivesse desperdiçando desperdiçando meu próprio cérebro, desperdiçando a mim mesma, desperdiçando um potencial que eu poderia estar desenvolvendo e entregando coisas melhores de alguma outra forma. Então, essa é uma percepção que eu tive ali durante a adolescência. Eu comecei a trabalhar com 17, 18 anos. Eu trabalhava como atendente de uma pizzaria. E depois de um ano eu fui percebendo que aquilo estava chato, estava muito desgastante para mim. E eu acabei ficando muito triste por causa disso, porque o que eu estou fazendo aqui, né? Meus pais trabalharam, cuidaram de mim, se dedicaram ali por 17 anos para que eu tivesse o mínimo de qualidade de vida, que eu pudesse finalizar os meus estudos para no final da para ali na minha adolescência, no final ali dos meus estudos, eu dedicar 8 horas do meu dia fazendo a mesma coisa e não agregando nenhum novo conhecimento, não me formando de uma outra forma, né? Então, quando eu tive essa percepção, eu comecei a procurar experiências novas. Então, eu entrei na universidade e aí que meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu realmente conheci um mundo completamente diferente. Mas do que eu estou falando, o que tem a ver isso tudo com nicho? Porque na universidade, principalmente no curso que eu fiz ciências sociais, né? Não sei como que são outros cursos, mas é um curso onde que ele também não te instrui muito sobre o que fazer depois de formar. Que trabalho você vai exercer? Quais são as opções de profissão que você consegue exercer com todo aquele conhecimento que você adquire durante 4 anos? E não é pouco, é muito conhecimento, né? Então, muito que se falava ali na universidade era sempre focado em virar professor universitário, professor universitário. Então, novamente, eu tive esse momento em que, meu Deus, eu vou passar 4 anos da minha vida me dedicando exclusivamente à universidade, estudando uma porrada de livros, escrevendo artigo, fazendo apresentação, andando para cima e para baixo para conseguir ter a melhor qualidade de ensino possível para no final eu olhar para uma única possibilidade de profissão, que é ser professor. Não estou falando isto de uma forma a desmerecer a profissão professor, mas eu estou falando do fato deste ser o único caminho, né? Então, eu estou falando da valorização e das múltiplas opções que a gente pode exercer na vida com um conhecimento grande, rico e com o potencial que nós mesmos temos, né? Então, depois daquilo, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o mercado digital. Quais são essas profissões que a gente exerce em startups, em trabalhos online, e eu consegui relacionar bastante a minha formação com algumas profissões. E aí disso eu fui entrando no mercado digital, trabalhando em algumas startups e utilizando partes desse meu conhecimento que eu adquiri na universidade, no mestrado, na graduação e no mestrado, para conseguir exercer essas atividades em empresas online. Mas apesar disso, eu acabei tendo burnout, né? Quem já trabalhou em startup ou já leu algumas matérias sobre trabalhar na área da tecnologia, sabe muito bem que é uma área que ela exige muito, e é uma área que ela se modifica muito rápido. E isso é uma coisa que me atrai bastante, essa necessidade de estar sempre estudando, de estar sempre adquirindo novos conhecimentos. Isso é uma coisa que combina muito comigo, eu não consigo ficar muito tempo
sem ler, sem estudar. Eu gosto de adquirir novos conhecimentos, mas também isso acaba afetando bastante a nossa saúde psicológica, né? Então, a ansiedade, depressão, com certeza, eu te digo que o local que você mais vai encontrar, o mercado que você mais vai encontrar pessoas com problema de depressão e ansiedade, infelizmente, é na área da tecnologia. Porque é uma. A maioria dessas empresas, elas acabam realmente sugando bastante da, da nossa alma ali, tem uma grande pressão em questão de números e metas, porque a gente sabe que o trabalho online, trabalhar com coisas digitais, acaba gerando resultados muito grandes, né, em comparação com o trabalho presencial. Porque a possibilidade de você conseguir atingir muito mais pessoas no online, né? Você não tem ali uma barreira, você pode atingir tanto pessoas no Brasil como em outros países, do que se você tiver, por exemplo, um mercadinho ali no teu bairro, você sabe que só as pessoas do teu bairro ou da tua cidade vai ir nesse mercadinho fazer compras. Se você não tiver como fazer o seu trabalho online, entregar o seu produto online, o seu mercado ali, o seu negócio, ele não vai expandir de uma forma grande, né? Então, relacionado com esse fato de eu gostar bastante de ter múltiplos conhecimentos e também estar então, relacionado com esse fato de que eu tinha essas opções de fazer várias profissões com conhecimento que eu tinha e também com o fato de estar adoecendo psicologicamente, isso foi me estagnando, foi me deixando um certo vazio e fui me perguntando o que eu sou, o que eu faço, qual é o meu propósito, né? Teve uma vez que uma chefe me perguntou no meio de uma reunião qual é o teu hobby. Eu não sabia responder, porque a minha vida inteira ela foi focada em ser boa filha e estudar. É isso. Então, eu também não tinha muitas possibilidades de exercer um hobby. Tudo que eu tinha na minha casa era ou você assiste televisão, ou fica no computador, ou faz as coisas da escola. Então, eu me vi naquele momento uma pessoa adulta, já de 28 anos, se não me engano, sem um hobby. O que é um hobby? O que eu faço pra simplesmente pelo meu prazer? Então eu percebi que muitas das coisas que eu ia exercendo, que eu ia fazendo, estavam muito no objetivo de ganhar dinheiro, de conseguir pagar as contas. E isso chega um momento em que consome mesmo a nossa alma, a gente fica realmente sem vida, porque eu entendo que a vida não é só ganhar dinheiro, não é só estudar, trabalhar e depois morrer, né? Então eu fui percebendo que talvez muita coisa minha não estava ainda aparecendo, eu não conseguia alimentar o meu eu, porque eu não tinha um hobby, eu não sabia identificar o que era um hobby que eu fazia na minha vida. E muitas vezes quando eu parava para fazer alguma coisa, até mesmo estudar algum livro, que eu sabia que daquilo ali seja um livro de romance, por exemplo, né? Um livro de romance, o que você vai utilizar de um livro de romance para trabalhar no seu trabalho? Praticamente nada. Aquilo realmente é algo mais para você, para descansar, para entretenimento. Então, quando eu fazia coisas de entretenimento, às vezes eu me sentia culpada. Pô, eu poderia estar utilizando esse tempo para estudar alguma coisa que vai me ajudar a trabalhar melhor. Então isso também foi me desgastando. Eu fui me sentindo cada vez mais sobrecarregada, cada vez mais vazia também, porque no final eu fui percebendo que tudo que eu fazia era para a empresa. Tudo que eu fazia é para ter o melhor desempenho no meu trabalho e garantir ali o meu salário no mês que vem, para poder pagar os boletos, né? E o que tudo isso tem a ver com nicho? Eu já exerci alguns trabalhos autônomos, já fiz alguns trabalhos online sem estar vinculada a alguma empresa, alguns trabalhos nichados
E eu fui percebendo que, ok, eu fui tendo resultado, mas depois de um tempo, esse assunto pra mim ele desgasta. Eu não tenho mais o que falar, não sei mais o que falar, acaba ficando muito turbulento pra mim, muito chato, muito entediante sentar e falar novamente sobre aquele mesmo assunto. Porque chega um nível em que eu quero falar sobre outra coisa. E o que se fala quando você é o seu nicho, a gente tá falando que você é sua vida, o seu nicho é sua vida. Então, quando eu percebi isso, eu aceitei com mais tranquilidade de que, ok, tudo bem, eu não preciso falar especificamente sobre um assunto. Então, eu quero também dizer que este canal aqui, eu já tive alguns outros canais, já com alguns resultados, mas são canais em que depois de um tempo fica desgastante para mim, porque eu quero falar sobre outras coisas. Eu tenho outros conhecimentos agregados para compartilhar às pessoas. Eu continuo estudando, eu continuo agregando conhecimentos e experiências na minha vida. Como é que eu vou sempre falar sobre, por exemplo, maternidade? Esse assunto ele ainda é um assunto muito novo para mim. Como é que eu vou falar só sobre comida, sendo que no meu dia a dia eu faço muitas outras coisas? Sendo que nos meus estudos eu adquiro conhecimentos variados, né? Então, quando eu entendi que você é seu nicho, eu me senti mais tranquila e aceitei de que, olha, eu não preciso ser um algoritmo, eu não preciso realmente agir 100% como o algoritmo quer. Até porque, se a gente olhar, claro, muitas coisas na internet já mudou, né? Mas se a gente olhar ali para o início, principalmente do YouTube e das redes sociais, o que reinava era exatamente essas pessoas com múltiplas experiências sendo compartilhadas, né? Porque a gente acaba agregando outras pessoas que também fazem coisas diversas. E é isso que eu quero. É isso que fala também muito sobre a minha vida, estar relacionada com várias pessoas, com várias experiências, escutar um pouco do outro, um pouco de mim mesma e crescer em meio a esses múltiplos conhecimentos, né? Então, o que eu desejo mesmo, que eu vou fazer aqui nesse canal é falar de mim, falar sobre minhas experiências. Então, em uma hora eu vou falar sobre cozinha, uma hora eu vou falar sobre leitura bíblica, uma hora com certeza eu vou falar sobre universidade. Eu quero compartilhar essas minhas experiências que eu tenho certeza que vão ajudar outras pessoas, né? E isso é muito importante quando a gente reconhece que, ok, eu não preciso estar 100% atrelada àquilo que o marketing digital me manda. Não preciso estar 100% atrelada ao que o algoritmo manda. Porque a internet, a rede social e, enfim, o YouTube, o que o que manda mesmo é a experiência das pessoas, né? Só o fato da gente ter aqui a coragem de gravar a nossa cara e compartilhar isso com as pessoas já é muito importante. E isso que eu quero fazer. Eu quero ser o mais real, sincera possível e dizer para vocês que eu não tenho nicho e eu tô muito bem de vida agora de aceitar que eu não tenho um assunto específico para falar. Eu vou falar sobre minha vida, eu vou compartilhar sobre minhas experiências, quero compartilhar um pouco sobre finanças, experiência universitária, cozinha. Eu adoro cozinhar, eu adoro. Meu marido até brinca comigo, acha muito engraçado, na verdade, porque quando eu faço minhas refeições assistindo vídeos de receita. Eu adoro aprender sobre cozinha, mas não quer dizer que eu faça todas as técnicas profissionais daquilo que eu estudo, mas eu vou chegar no nível onde eu estarei com uma cozinha bem planejada, bem bonita, onde eu vou poder fazer, por exemplo, uma macarronada do começo ao fim. São coisas que eu quero fazer na minha vida e eu quero compartilhar com as pessoas. E isso exige que eu aceite que eu não tenho um nicho e eu não vou me sentir mal. Então, se você também está nesse momento em que você
está tentando trabalhar sobre um assunto específico e isso está desgastante para ti, repensa um pouco. Talvez faça algum trabalho que seja múltiplo. É claro, a gente sabe por alguns estudos e experiências de marketing digital que quando a gente é muito múltiplo numa plataforma, numa rede social, demora mais para gerar resultados. Eu digo resultados financeiros, mas não tem nada mais prazeroso do que você se sentir à vontade de fazer aquilo que você se sente bem. Parece que as coisas fluem melhor. Parece até mesmo que eu me comunico melhor. Eu consigo passar um conhecimento mais sincero, mais verídico, um conhecimento mais leve, quando eu consigo falar sobre essas minhas múltiplas experiências. Então, esse é um vídeo mais de desabafo e também para explicar o que eu estou fazendo aqui neste canal. Eu vou falar sobre mim, sobre minhas experiências, eu vou compartilhar o máximo que eu puder aqui, porque eu quero realmente agregar outras pessoas que se sintam também com esse mesmo sentimento que eu tenho de que não precisamos estar 100% atrelados ao algoritmo. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, segue aqui o meu canal, deixa um comentário. Se você também está passando por este momento onde que você está tentando fazer várias coisas nichadas e você está vendo, não que não tem resultado, mas que está sendo desgastante para você, deixa um comentário aqui, vamos conversar um pouquinho sobre isso.